Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui na nossa videoaula de número 5 do seu curso BIM, o seu curso de Revit, aqui através do projeto Auto Criativo. Pessoal, é o seguinte, na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês os procedimentos para a gente trazer, por exemplo, um projeto feito em AutoCAD aqui para dentro do Revit. Só que eu quero que vocês prestem bastante atenção no passo a passo, que a gente não vai estar apenas trazendo simplesmente um arquivo aqui para dentro do Revit. A gente vai fazer alguns procedimentos de forma que a gente já vai trazer as elevações, trazer obviamente as plantas, trazer todos os cortes, deixando ou envolvendo toda a nossa maquete 3D, de forma que facilite depois na hora que a gente for modelar todo o nosso projeto. Ou seja, é como se nós estivéssemos ali a edificação e em volta de toda a edificação a gente já consiga ver as partes técnicas do projeto, mostrando as cotas, mostrando as elevações, níveis e tudo mais. E na hora que a gente começar realmente a erguer a edificação, essas informações já nos serão úteis aí no futuro, tá? Então uma aula imperdível, preste bastante atenção, que vai ser muito legal para a gente prosseguir aí com as instruções nas próximas aulas, tá bom? Lembrando, pessoal, o seguinte, os arquivos eles estão disponíveis dentro da pasta tema da aula 5, tá? Todos os arquivos de AutoCAD, todos os arquivos de Revit já estão tudo lá na pasta tema da aula 5. Se você não tem AutoCAD, não se preocupe, eu vou explicar aqui na aula alguns procedimentos bem importantes, tá? E os arquivos DWG, que é a extensão de AutoCAD, já vão estar lá dentro dessa pasta, tá bom? Então pode ficar tranquilo, dá para você inserir aí no seu Revit e prosseguir conosco aí durante as aulas, tá? Então vamos lá? Bom, na aula passada a gente criou um template, não foi? Então eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, no botão novo. Vou pedir para que vocês marquem aqui a opção projeto, porque agora nós não vamos mais usar aquele template, nós vamos pegar ele como base para iniciar exatamente o nosso projeto. Aí obviamente a gente vai no decorrer de todas as aulas criando outros elementos construtivos, como paredes, inserindo outras configurações e no final a gente terá aí um excelente template para a gente utilizar, por exemplo, em outros projetos. Então eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, em procurar, tudo bem? Eu vou abrir a pasta tema da aula 5 e já vou pegar então o arquivo que a gente havia feito, tá bom? Muito bem, já coloquei aqui, ó, a pasta tema da aula 5, vou clicar e nós havíamos feito então, ó, este template, ó, modelo feito pelo usuário, tá bom? E aí eu vou clicar em abrir. Quando eu clicar em abrir, o AutoCAD, obviamente, né? Aliás, perdão, o Revit, ele não vai abrir aqui o template, porque eu coloquei como projeto. Eu vou usar o meu projeto como base neste template, tá bom? Agora sim, eu clico aqui em OK para iniciar aí o nosso Revit. Deixa ele carregar aqui, vocês vão observar que vai aparecer até aquela paredinha, olha só, que a gente fez lá na aula passada. Então eu vou selecionar ela, tudo bem, deletei ela aqui. Bom, se você quiser confirmar, você pode vir aqui em gerenciar, unidades do projeto, já vai estar aqui as configurações que a gente colocou, ó, em metros, a moeda e tudo certinho, tá bom? Então a gente vai usar esse arquivo aqui para projetar realmente aí o nosso modelo 3D ou então lá o nosso sobrado. Eu vou pedir agora para que vocês venham aqui em arquivo e nós vamos salvar como um projeto, tá bom? Vamos clicar aqui, vou salvar dentro da pasta tema da aula 5 e vou colocar assim, ó, projeto do sobrado curso BIM, ó, curso BIM, tracinho Auto Criativo. Agora só um detalhe importante, pessoal, no final aqui, ó, da palavra BIM, eu vou colocar inicializado ou inicial, tá? Vou colocar assim, ó, inicial. O que significa que ao final desta aula eu vou salvar esse arquivo como final. E aí na próxima aula eu terei um arquivo inicial e um arquivo final. É importante para que, né, você prossiga aí corretamente nos seus estudos, que você crie o seu próprio arquivo, que você assista as minhas aulas, assista as minhas explicações, que você pause o vídeo e que você realmente vá fazendo os seus arquivos. Estes arquivos temas aqui que estão dentro das pastas temas, eles são apenas interessantes para você abrir, para conferir, analisar uma medida, fazer uma conferência e algo nesse sentido, tá bom? Os arquivos eles estarão no início, na aula que a gente começar,
e no final o que a gente produziu durante a aula, tá? Mas o ideal é que você faça isso que a gente produziu aqui na aula no arquivo que você tem aí no seu computador também, tá bom? Então, tá aqui, ó, dentro da pasta tema da aula 5, inicial, e salvamos, tá? Agora não é mais um template, é realmente um arquivo aí de Revit. Tudo bem? Bom, aí é o seguinte, pessoal, para a gente trazer um projeto lá do AutoCAD, a gente precisa observar alguns detalhes. O Revit, pessoal, ele trabalha com um conceito de níveis, tá? Por exemplo, ó, se você vir aqui em arquitetura, você tem aqui a opção nível, tá? A opção nível ela não aparece, pessoal, porque nós estamos olhando o projeto em planta. Tanto é que se você vir aqui, ó, em plantas de piso, você tem o nível 1 e nível 2, tá? Para você habilitar essa ferramenta de nível, você vai vir aqui, ó, na elevação sul, por exemplo, e vai dar 2 cliques bem aqui, ó, nesse triângulo, tá bom? Você clica aqui e aqui você vai observar então que agora você está vendo os níveis, ou seja, você está vendo o seu projeto de frente, tá bom? Ali no caso para a elevação sul. E aí você tem então aqui a opção dos níveis, tá? Eu vou abrir aqui o projeto do AutoCAD para que vocês analisem o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui o projeto do CAD. Ó, tá aqui o nosso projeto. Eu havia, né, pedido para na aula passada que vocês dessem uma olhada lá no PDF. E aqui o projeto já está, ó, com todas as cotas, todas as informações importantes e vamos levar ali para o Revit na sequência, tá? Quando você recebe um projeto geralmente arquitetônico, possivelmente você vai receber ele em AutoCAD, em DWG, e aí você vai já levar lá para o Revit. Ou pode ser que você receba um croquis, apenas uma ideia, e você consegue também já desenvolver diretamente no Revit, sem precisar passar pelo AutoCAD, tá? E aí eu explico um pouquinho mais para frente para vocês. Ou seja, quando você recebe um arquivo, você tem, obviamente, no nosso caso aqui um sobrado, ele tem 2 níveis, tá? Ele tem aqui, por exemplo, a planta baixa do primeiro andar, ou planta do pavimento térreo, planta aqui, ó, do segundo andar, ou ali pavimento superior, e nós temos os respectivos cortes, tá? Como eu tenho aqui apenas essas 2 plantas, eu posso considerar que são 2 níveis? Sim, mas eu posso também considerar que é 3 níveis, porque eu tenho, por exemplo, a face da laje aqui, ó, do nosso projeto olhando em corte. O nosso projeto aqui, ó, ele tem um sistema de platibanda alta, né? E com um telhado aqui, ó, acoplado na parte interna e também tem uma caixa d'água. Então, o que acontece, pessoal? Se, por exemplo, você receber um projeto de um predinho que tenha 8 andares, você vai criar lá 8 níveis. Se você receber uma casa que tem 4 andares, você vai criar 4 níveis. Não necessariamente, pessoal, lá no Revit, ele entende-se que cada nível é um andar. Por quê? Por exemplo, você pode ter uma escada e considerar o descanso ou o patamar daquela escada como um nível também. Tá? Então, não necessariamente significa que cada nível é um andar. Tá? Eu explico isso aí também um pouquinho mais para frente para vocês. Mas aqui no nosso caso, eu vou considerar a planta do pavimento térreo um nível, a planta do pavimento superior mais um nível e vou considerar também a face da laje, o nosso terceiro nível. Tá? Agora, o que é importante você entender? Observem aqui no nosso projeto, se você olhar aqui um pouquinho mais para a esquerda, que nós temos o nível 00, ou seja, o limite do nosso terreno aqui, ó, para baixo, é o nível 00, ou poderia ser um nível de referência, porque você tem projetos que o nível, a casa está para baixo do 0, tá? Então o nível passa a ser uma referência, ou seja, abaixo do 0 são números negativos e acima do 0 são números positivos. Como o nosso projeto ele está todo para cima do nível 00, então todos os números são aí realmente positivos. Então aqui, ó, no nosso nível 00, eu vou considerar um nível. O nosso próximo nível vai ser aqui, ó, a laje da parte superior ou dos dormitórios aqui na parte superior. E o nosso terceiro nível vai ser aqui a face da laje, como eu comentei com vocês. Então, se você tiver aí uma caneta, um lápis, anotem esses números aí num papel. Coloque aqui, ó, 00 vai ser o nosso primeiro nível, 3 e 10 vai ser o nosso segundo nível e 6,3 vai ser o nosso terceiro nível, tá? Essas informações aí são realmente importantes, tá bom?
Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou fazer isso daqui, ó. Vou até pegar esse nome aqui, vai facilitar para nós. Ó. Vou pegar aqui, ó, planta baixa do primeiro andar, vou selecionar, vou pegar tudo aqui, vou dar um Ctrl C aqui no teclado, vou lá no Revit novamente, e aqui, ó, onde está o nível 1, observem aqui, ó, tá nível 1, eu vou dar 2 cliques em cima do nome, ou eu posso vir aqui, ó, nível 1, botão direito do mouse, renomear, e aqui eu dou um Ctrl V, tá? Então vai mudar aqui, ó, planta baixa do primeiro andar, aperto Enter. Ele vai mostrar uma mensagem dizendo se realmente é isso que eu quero, se eu quero renomear a vista correspondente. Clico em sim, vai aparecer, ó, planta baixa do primeiro andar, tá bom? Volto lá no AutoCAD, tem a outra planta aqui, vou clicar aqui, Ctrl C, volto para o Revit, aqui, ó, nível 2, tá? Ó, seleciono, botão direito, renomear, Ctrl V, tá? Confirmo com sim também, o nível aqui, ó, foi ajustado. Observem aqui, ó, que nós não temos o nosso terceiro nível, mas como eu estou olhando de lado, como eu mostrei agora há pouco para vocês, então a ferramenta nível, ela aparece, tá? Eu clico no comando, observem que ele já traz uma cota provisória, eu posso clicar em qualquer local e depois alterar, tá? Eu vou pausar o mouse aqui, vou colocar um pouquinho mais para cima para que o nível já fique alinhado. Eu clico e trago o nosso terceiro nível para cá, ó. E pauso o mouse aqui para que ele também fique alinhado e aí eu clico. Tudo bem? Aperto o ESC, ESC novamente. Eu quero que vocês observem, pessoal, um detalhe bem importante. O nível ele já está azul. Por que ele está azulzinho? Porque ele já apareceu aqui, ó. Eu criei através do comando e inseri, tá? Existe um outro procedimento, por exemplo, se você pegar esse nível e criando cópias, ele vai ficar com a simbologia preta, significa que o Revit ainda não está entendendo que isso são níveis, tá? Então, para criar um nível, tem que ser utilizando aqui pelo comando, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, nível 3, vou renomear ele, pessoal, ó, vou vir aqui em renomear e vou colocar como laje, tá bom? Provisoriamente, possivelmente depois a gente vai alterar este nome. E aqui, ó, então a gente vai colocar aqueles valores que a gente acabou de anotar no papel. A planta do primeiro andar vai ficar no 00. Opa, então não precisa alterar. A planta do segundo andar, a gente vai dar 2 cliques em cima aqui, ó, do número e vamos alterar então para 3,10, tá? Apertamos o Enter, ó, o nível já desce e fica aqui ajustadinho, tá? Vou apertar o ESC, vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Onde está 7,60 eu clico e vou alterar para o valor 6,03, né? Que a gente marcou aí no papel. Por exemplo, então aquilo que eu comentei, se você tiver um prédio aí com 10 andares ou uma casa com 5 andares, tem que fazer todo esse processo antes de começar a trazer as pranchas de AutoCAD para cá, tá? Tem que já deixar tudo pré-ajustado, tudo bem? Vou voltar aqui, ó, para a planta do pavimento térreo, tá? Ou a planta do primeiro andar. E a gente vai ver aqui as elevações, tá? Vamos voltar lá para o CAD, para o AutoCAD, que eu quero mostrar para vocês um procedimento. Então, fizemos os ajustes dos níveis. E aqui é o seguinte, pessoal. Geralmente, quando a gente recebe um arquivo DWG, ele vem aqui, ó, com, por exemplo, centenas de camadas, né, ou layers. Ele pode ser que venha aqui, ó, diversos tipos de cotas, ó, configurados, diversos tipos aqui de linhas de chamadas, tabelas e algo nesse sentido. Tudo isso deixa o arquivo realmente aí pesado. Então a gente precisa primeiramente fazer uma limpeza. Como é que a gente faz a limpeza, pessoal? A gente vem aqui, ó, menu de aplicação, utilitários, aqui, ó, e nós vamos clicar em eliminar, tá? Primeiramente aqui em eliminar. Lembrando, tá? Reiterando, tá, pessoal? O que eu estou fazendo aqui é para usuários que já têm aí AutoCAD. Quem está assistindo o vídeo e não tem AutoCAD, só tem apenas o Revit, os arquivos já estarão prontos e ajustadinhos aí dentro da pasta tema da aula 5, tá bom? Então eu quero limpar aqui o excesso, eu quero deixar apenas aqui no meu arquivo só o que está desenhado, só o que está na área gráfica. Então eu clico lá em eliminar, venho aqui no botão eliminar tudo, e depois eu clico limpar todos os itens, clico novamente, limpar, até esse botão ficar cinza, ó. Clico aqui, ele ficou cinza, fecho. Agora se você observar aqui, ó,
só estarão disponíveis as camadas ou as layers que realmente foram utilizadas aqui no arquivo. Bom, fazendo isso, então a gente deu uma boa limpada aí no arquivo. Então eu vou pedir para que vocês venham aqui e vou salvar como um desenho, ó, DWG, tudo bem? Vou salvar aqui, ó, dentro da pasta tema da aula 5, tá? Eu havia até feito um teste aqui anteriormente, ó, vou colocar como projeto base do curso BIM 2019 e aí eu coloco a palavra purgado, tá? Aqui no finalzinho para a gente saber que realmente já foi limpo. Vou salvar preferencialmente numa versão 2013 para que todos os usuários aí possam abrir este arquivo, tá? E aí eu clico em salvar, ele vai dar um conflito porque esse arquivo já existe, eu clico em sim para escrever por cima. Tudo bem? Essa foi uma primeira etapa. Agora é o seguinte, pessoal, a gente vai levar para o Revit, como eu comentei lá no comecinho do vídeo, as partes do projeto já separadas. Como assim? Por exemplo, eu quero primeiramente levar a planta do pavimento térreo, essa planta do lado esquerdo. Então eu venho aqui, seleciono todos os desenhos, deleto, vou pegar aqui, ó, somente esta planta do lado direito, seleciono, deleto, tudo bem? Posso até pegar esses gripzinhos aqui, ó, e colocar para cá, ó, para facilitar, tá bom? Ó, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar somente esta planta, ó, vou vir aqui, menu de aplicação, salvar como um arquivo DWG, e aí eu vou dando nome para esses arquivos, tá? Eu vou salvar aqui, ó, como planta do primeiro andar, tá? Eu já havia feito um testezinho aqui também, e aí eu vou salvar, tá bom? Não vou clicar aqui porque já está salvo bonitinho para que vocês entendam. Vou cancelar. O arquivo foi lá salvo direitinho. Vou apertar o Ctrl Z, ó, para voltar tudo. Tudo bem? Agora eu faço o inverso. Pego este lado de cá, ó, com a janela azul, deleto, tá? Coloco para cá, ó. Deixa eu ajustar bonitinho, aí vocês vão entendendo todo o processo rapidinho, tá? Aí essa daqui, ó, é a nossa planta do segundo andar. Aí eu faço o mesmo processo. Venho no menu de aplicação, salvar como, desenho DWG e vou salvar aqui, ó, como planta do segundo andar. Aqui também já tem um outro exemplo que eu fiz. Tudo bem? Vou cancelar aqui, que foi apenas de exemplo. Vou apertar o Ctrl Z. Ctrl Z. Vou pegar agora todas as plantas, vou deletar os cortes daqui de baixo, vou deletar esses daqui. E eu tenho aqui agora o corte AA. E aí o que eu faço? Eu salvo também este arquivo aqui, ó. Venho aqui, salvar como, desenho DWG e vou salvar, ó, como corte AA. E faço isso, pessoal, para todas as outras vistas, cortes e elevações que eu tiver no meu projeto. Esse nosso projeto ele tem 6 cortes, então eu fiz, ó, 6 arquivos diferentes, ó. Já deixei aí tudo bem ajustadinho, tá bom? Isso é fundamental. Então, quando você receber um arquivo DWG, você tem que fazer todo esse processo, porque você vai entender lá na frente, né, um pouquinho mais para frente aí nas aulas, que isso vai te ajudar em muito lá na hora de modelar no Revit, tá bom? Então, os arquivos eles estão todos bem ajustados, lembrando que eles estão aí dentro da pasta tema da aula 5, tá? Mas se você quiser praticar e entender mais o conceito, faça todo esse processo de salvar, então, aí vista por vista. Tá bom? Agora, voltando então lá no nosso Revit, o que a gente vai fazer, pessoal? Observem só um detalhe. Aqui, ó, na planta do primeiro andar, lembrando que eu tenho que estar com essa vista selecionada, eu vou vir aqui, ó, na aba Inserir. Tá? Observem quando eu clico em Inserir, pessoal, eu tenho aqui, ó, no painel Vínculo, Vínculo de CAD. Essa opção aqui ela é importante porque você consegue trabalhar com o arquivo DWG em vínculo com o arquivo aqui do Revit. Por exemplo, de repente você trabalha em equipe, você trabalha com um profissional que está mexendo no AutoCAD e outro que está mexendo no Revit, qualquer alteração que os arquivos sejam feitos entre si, os arquivos estando em vínculos, eles são atualizados, tá bom? De repente fez uma mudança lá no AutoCAD, a mudança também é feita aqui no Revit, tá bom? Agora, no nosso caso, a gente vai trazer aqui, ó, através dessa opção, ó, importar do CAD, tá bom?
Então, ó, eu estou na vista do primeiro andar, importar CAD, e aí vocês vão observar, ó, dentro da pasta 5 ou da pasta que você vem aí estudando, já estarão aqui todos os arquivos. Então, eu vou colocar aqui, ó, planta do primeiro andar, aparece aqui miniatura. Observem aqui embaixo, pessoal, que o nome do arquivo aparece em DWG. Aqui embaixo tem que estar marcado DWG. Se o de vocês estiverem diferente, ó, vem aqui e coloca DWG para que apareça as miniaturas. Aqui, ó, nós temos cores. Preservar as cores, tá? Para que as camadas já venham realmente todas coloridas. Você tem a opção preto e branco, mas a gente pode deixar aqui realmente em preservar. As camadas, a gente vai colocar aqui, ó, todos, tá? Camadas, níveis que vier lá, por exemplo, do AutoCAD e unidades de importação. A gente vai colocar aqui, pessoal, a opção metro, tá bom? Porque o nosso projeto lá do AutoCAD, ele está em metro, tá? Eu vou explicar para vocês um procedimento, por exemplo, se o seu projeto não vir em metros, como é que faz, tá? Eu já explico na sequência. Posicionamento é como que a gente vai inserir o projeto aqui na área gráfica, tá? Se você observar aqui, o Revit ele não tem, por exemplo, as coordenadas de eixo X, Y e Z. Mas ele considera que o centro aqui, ó, entre as elevações é como se fosse o 0, 0. Tudo bem? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, de centro a centro. Ou seja, eu vou pegar o desenho e o desenho já vai ficar o mais centralizado possível entre as elevações. E onde nós vamos colocar, então, este desenho? Olha só, pessoal. Planta baixa do primeiro andar, que é a nossa vista aqui, ó. Tá bom? É a nossa vista. Bem nesse canto, pessoal, tem a opção aqui, ó, apenas nessa vista atual. Eu vou pedir para que vocês não marquem esta opção, porque eu vou explicar um procedimento bem importante lá no VG, já na sequência para vocês, tá bom? Então, olha só. Feito todas essas configurações, obviamente seleciono aqui, ó, o que eu quero levar e clico em abrir. Vocês vão observar, ó, que a planta já vai aparecer aqui. Ela vem um pouquinho deslocada, pessoal, porque o Revit está entendendo que como se tivesse mais algum desenho para cá ou alguma linha perdida. Não tem problema. Você pode pegar o desenho, observem que ele vai ficar todo azul. Quando você seleciona ele, vai abrir aqui, ó, planta do primeiro andar, modificar. Você vai vir aqui, ó, no comando mover, tá? Pode pegar aqui num ponto qualquer, ó, e aí você vai trazer ele aqui mais para o centro, ó, de forma que ele fique realmente mais centralizado possível entre as elevações, tá? Vou até mover ele um pouquinho mais para cima para facilitar aqui, ó. Vou clicar, isso, ó, olha só. Então, aqui na minha planta do primeiro andar, eu estou vendo, ó, realmente o projeto, olha lá, com as cotas, com os textos, tudo direitinho. Isso daqui, pessoal, são apenas linhas de desenho. Depois a gente vai realmente modelar por cima dessas linhas, criando realmente um elemento sólido, realmente a edificação. Tá bom? Só que essas linhas, elas estão muito fortes, né? Isso aqui vai acabar atrapalhando um pouquinho na hora que a gente for fazer o projeto, não é mesmo? Então, o que eu faço? Eu estando na minha vista, ó, na vista aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, em gerenciar, aliás, em vista, tá, pessoal? Aqui, ó, vista, tá? Vamos vir em visibilidade de gráficos, que é o VG, tá? Se você quiser acionar o atalho, ó, VG, já vai aparecer aqui a janela. E nós temos aqui, ó, na quarta aba, categorias importadas. Olha só, quando a gente clicar aqui, então vai estar presente aqui, ó, na visibilidade a planta que a gente trouxe, ó, DWG. Olha que legal. E aqui, ó, bem na direita, nós temos a opção meio tom para deixar então as linhas mais suavizadas, tá bom? Você pode marcar aqui, ó, meio tom, aplicar, ok. Olha lá, a planta já ficou realmente um pouquinho mais clara. Legal, né, pessoal? Bacana. Vamos trazer a do segundo andar? Então vamos lá, ó. Clicamos na vista que a gente quer. Observem aqui, ó, nessa vista que a gente consegue ver o que está lá embaixo, na outra parte do projeto, tá? Só que eu não quero que apareça isso. Eu quero que aqui no meu segundo andar só tenha a planta do segundo andar. Então eu venho aqui, ó, vista, visibilidade de gráficos, categorias importadas. Observem que eu estou, ó, na planta do segundo andar. Aqui na planta do segundo andar, eu não quero que apareça esta planta. Ó. Então eu venho, desmarco, aplicar, ok. E aí eu não vejo nada, olha só. Aqui no segundo andar eu não vejo. Mas se eu for lá para o primeiro andar, eu vejo a planta. Entenderam a lógica? Isso que é importante vocês entenderem, então,
o uso do VG. Então eu vou voltar aqui, ó, para o segundo andar, aqui eu não tenho planta nenhuma, vou vir em inserir, importar CAD, clico aqui e aqui eu vou colocar então, ó, planta do segundo andar. Observem aqui a miniatura, vou colocar aqui, ó, DWG, preservar, todos, metro, tá? Essa opção aqui, ó, corrigir linhas fora do eixo, pode deixar marcada, não vai influenciar em nada por enquanto. Vou colocar aqui, ó, centro a centro e vou colocar, ó, já na planta do segundo andar e eu quero que fique visível apenas nesta vista. Então eu venho e já marco essa opção. Quando eu clico aqui, essas opções aqui são apagadas, tá bom? E aí eu clico em abrir. Você vai observar que a planta aparece aqui. Agora só um detalhe importante, pessoal. Eu quero que essa planta do segundo andar fique perfeitamente alinhada com a planta lá de baixo, a do primeiro andar. Então o que eu faço? Eu volto aqui, ó, em vista, volto no VG, categorias importadas e eu vou habilitar provisoriamente a do primeiro andar para que eu possa ver onde ela está, para que eu consiga alinhar as duas, tá bom? Clique em aplicar, ok. Então o que eu tenho? Eu tenho a colorida que está aqui, ó, que é a minha que eu trouxe para o segundo andar e eu estou vendo a outra que está lá embaixo, tá? Então eu quero alinhar. Eu clico nessa de cima, vai ficar toda azul, venho no comando mover e vamos pegar aqui, pessoal, a parte de trás do projeto, ó. Aqui, no caso, o lado norte. Eu vou vir bem nesse cantinho aqui do muro, clico aqui, ó, no ponto de precisão, arrasto e eu vou colar aqui, ó, na outra planta. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, bem aqui atrás, ó, é o outro muro lá de trás. E aí eu clico. Agora eu tenho certeza, pessoal, que as duas plantas estão perfeitamente alinhadas, uma sobreposta à outra. Olha só, isto é importantíssimo, tá, pessoal? Ó, o muro aqui, ó, muro a muro, perfeito, tá? Volto aqui em vista, VG, categorias importadas, e eu não quero que apareça mais a planta aqui, que foi apenas para nos servir como guia, tá bom? A planta do primeiro andar. Aplicar, ok. Então agora, ó, as duas plantas estão perfeitamente alinhadas, sobrepostas umas às outras. Tá muito colorido? Volta aqui no VG, categorias importadas, ó, planta do segundo andar, deixa meio tom, tá bom? Aplicar, ok. Então o que eu tenho, pessoal? Planta do primeiro andar, aparece a planta do primeiro andar. Olha lá. Planta do segundo andar, aparece a planta do segundo andar. Tudo bem? Agora nós vamos começar a inserir, por exemplo, os cortes. Bom, para mim inserir os cortes, pessoal, eu preciso de duas informações. Eu preciso colocar aqui, ó, a simbologia de corte já no posicionamento correto e preciso colocar, por exemplo, eixos de referência que vai nos auxiliar e irão aí realmente nos guiar, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, em vista, tá? Ó, já está aqui na vista. Vou clicar aqui, ó, no comando corte, ó, no painelzinho criar, corte. E vou clicar aqui, ó, bem aqui, ó. Esse aqui é o nosso corte AA, tá? Bem nessa linha aqui, ó. Chego o mais próximo possível, clico. Ele vai gerar a cabeça aqui de corte. Você vai descendo e vai alinhar até chegar aqui na parte de baixo, tá? Depois a gente vai fazer as configurações para que apareçam as duas cabeças e tudo mais certinho. Contudo, vocês vão observar bem aqui em cima que nós temos uma seta, que significa que o observador ele está olhando para a direita, mas eu quero que ele olhe para a esquerda, tá? Então eu clico aqui, o corte vai inverter, vai ficar exatamente como está o projeto do AutoCAD. Bem aqui do lado também, ó, nós temos essas linhas tracejadas, que é o limite onde o corte está abrangendo ou podendo ver o que está aqui para o lado esquerdo. Então você vai descer aqui um pouquinho, tem uma alça, você vai clicar nessa alça e colocar toda para cá, tá bom? Ou seja, o que a gente cortar depois, as paredes erguidas, nós estaremos vendo daqui para cá e tudo que está para o lado esquerdo realmente. Tudo bem? Antes de mais nada, pessoal, quando a gente cria, aliás, esse elemento corte, aparece aqui, ó, a opção, ó, no navegador de projeto, o corte que a gente fez aqui, ó, que é o corte 1. Tá? Então a gente pode clicar aqui também com o botão direito, renomear e colocar, por exemplo, ó, corte AA, que é exatamente o mesmo que a gente tem lá no AutoCAD. Aperto o Enter, o nome foi alterado aqui, ó. Tudo bem? Agora um detalhe, pessoal. Antes de eu olhar esse corte, eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, em arquitetura e nós vamos criar dois eixos.
Os eixos, pessoal, eles são importantes, olha só o comandinho, para a gente, por exemplo, guiar uma linha, ou guiar uma parede sobre uma linha, ou para seguir, por exemplo, um gabarito da implantação de sapatas ou algo nesse sentido. No nosso caso aqui, a gente vai usar o eixo apenas para guiar a inserção dos desenhos de AutoCAD. E, obviamente, no decorrer das próximas aulas, a gente vai modificar o posicionamento dos eixos para que eles sigam exatamente o posicionamento de sapatas e as paredes e algo nesse sentido, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, no comando eixo, vou aproximar aqui, ó, do muro, dos fundos da casa, e aí eu vou clicar aqui, ó, bem na linha, ó, clico, e vou colocar o eixo 1 para cá, tá bom? Pode deixar ele provisoriamente aqui, ó. Vou apertar o ESC e ESC. Ou seja, então eu criei um corte, passando por cima dos dois desenhos de AutoCAD e eu criei um eixo aqui também. Tudo bem? Agora, observem só que quando eu vir aqui, ó, na simbologia, eu posso dar dois cliques aqui, pessoal, ou um clique duplo. Olha só o que vai acontecer. Eu já consigo ver os níveis, ó, que nós criamos, tá? Aparece aqui, ó, os dois níveis, mas tem uma caixa aqui, ou uma moldura, que é o nosso limite de visualização. Você pode clicar aqui, vai aparecer essas alças, você pode subir, ó, e aí nós temos então aqueles 3 níveis que nós fizemos agora há pouco. Olha que legal. E o eixo, aqui, ó, aparece o eixo 1 também. O que significa, pessoal? Deixa eu aproximar aqui para que vocês vejam. Agora, se vocês observarem, pessoal, na hora que eu pausar o mouse aqui, ó, aparece ali, ó, planta do primeiro andar, DWG, ou seja, é como se aqui, né, como se fosse não, na vida real, aquele desenho de AutoCAD, ele está aqui, ó. Nós estamos olhando de lado, por isso que aparece apenas uma linha, bem aqui, ó, no nível 00. No nosso segundo andar não aparece aqui, porque na hora que eu trouxe a planta do segundo andar, eu pedi para que o Revit deixasse visível apenas naquela vista. Então aqui na vista corte ela não aparece, tá bom? Mas do lado, ó, como eu comentei, já aparece então aqui o nível, né? Aparece o eixo e aparece os níveis aqui. E nesta vista, então, eu já vou trazendo os meus cortes. Esse aqui não é o meu corte AA, então o que eu faço, pessoal? Eu venho em inserir, importar do CAD, e eu já tenho aqui, ó, o corte AA que eu já deixei configurado. Olha só ele aqui. E vou deixar esta opção marcada, ó, eu clico novamente, ele vai apagar aqui do lado, deixo todas estas opções habilitadas, tá bom? Corte AA, clico em abrir, vocês vão observar que o corte já vai aparecer aqui na tela. Deixa ele pensar um pouquinho, ele já vem, tá? Você vai observar aí e vai falar assim, ah, professor, realmente ele não apareceu. Na verdade, ele já está aqui, pessoal. Possivelmente ele está um pouquinho mais para cima. Vamos habilitar aqui o grip. Olha ele aqui, ó, tá bom? Então, por isso que eu pedi para que vocês colocassem o eixo, porque a gente vai trazer o muro alinhado aqui também no eixo, tá bom? Então, você pode clicar aqui, ó, no arquivo DWG, mover, e nós vamos colocar, ó, pegar aqui, ó, o nível 00, que é essa face de baixo do projeto. Eu vou trazer aqui, ó, e vou colar aqui, ó, no nível 00, alinhado já com o eixo, ó. Aqui, ó, e eu clico aqui. Olha só, pessoal, que bacana. Eu quero que vocês observem o seguinte. Bem aqui, ó, na simbologia, eu vou clicar nela, vai aparecer uma bolinha, eu arrasto e já trago todos os níveis para cá, ó, para o lado de cá, para facilitar aí a visualização, tá? Olha só que legal, pessoal. O muro aqui, ó, ele já está no alinhamento. A planta baixa do primeiro andar já está aqui no alinhamento. A planta do segundo andar já está passando aqui, ó, pelos 3,10. Olha lá, certinho aqui, ó, nos 3,10. Como mostra aqui também, ó, 3,10. E 6,3 aqui, ó, é a face da laje, ó, superior que a gente tem lá do projeto. Ou seja, pessoal, eu estou vendo aqui o desenho do AutoCAD já na minha vista corte, tá? Deixa eu trazer mais para cá e trazer mais para cá. Olha aí, pessoal, que bacana, tá? Deixa eu habilitar um pouquinho mais para cá. Isso. Então essa é a nossa vista do corte AA. Vamos fazer mais um para fixar o assunto, pessoal? Então vamos lá. Vou voltar para a planta do primeiro andar. Venho aqui, por exemplo, na aba aqui, ó, vista, corte. Vou inserir aqui, por exemplo, o corte BB, ó. Então eu clico aqui, já trago ele aqui para baixo,
clico, tá? Vou inverter o lado para cá, vou pegar na alça, trazer para cá, o nosso corte já está inserido, tá? Tá aqui, ó, como corte 1, botão direito, renomear, a gente coloca corte BB, tá bom? Então tá aqui, dou 2 cliques aqui, ó, no corte BB, aparece aqui, ó, o campo de vista, a gente vai subir para ver todos os nossos níveis, o eixo já vai estar aqui bem alinhadinho, reiterando, inserir, importar CAD, clico aqui, ó, BB, apenas nesta vista, tá bom? Tá tudo certinho, clico em abrir, ele já veio para cá, ó, ele tá aqui um pouquinho mais para cima, deixa eu abrir mais, para que a gente veja ele já no posicionamento correto, seleciono, ficou azul, venho no comando mover, vou pegar aqui, ó, na face do muro de trás, bem na parte de baixo, clico, afasto, aperto o scroll do mouse e colo aqui, pessoal, ó, no 00 e no eixo 1, ó, bem aqui, ó, nessa junção aqui, ó. Tudo bem? Então esse é o nosso corte, ó, BB. Clico aqui fora, pego a alça, posso trazer um pouquinho mais para cá, trago aqui e trago para cá. Então criamos 2 cortes, o corte AA, que é esse aqui, o corte BB, planta do segundo andar e planta do primeiro andar. Na elevação sul, aqui, ó, eu já estou vendo os 2 cortes que eu fiz, tá? Mas eu não tenho aí nenhuma vista, porque a gente vai depois trazendo a fachada e outras vistas do projeto, tá? Pessoal, para que a nossa aula não fique muito extensa, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, eu continuo com vocês, faço aqui os outros cortes, tá? Todos esses outros aqui, ó, os longitudinais e também os transversais. E também já aplico as elevações com vocês, combinado? Antes de terminar a aula, eu vou pedir para que vocês venham aqui, arquivo, e salvem o arquivo de vocês, tá? Esse aqui em específico, pessoal, vou colocar como projeto, tá? E vou colocar, ó, lembra que eu comecei ele com o nome inicial? Eu vou colocar aqui, ó, final, tá? Que é apenas aí para conferência de vocês, tá bom? Como eu comentei, o ideal é que realmente você mesmo crie os seus arquivos. E aí eu venho aqui em salvar, tá? Pessoal, então na próxima aula a gente continua com esse assunto. E aí eu vou explicar para vocês também mais alguns procedimentos para deixar já as nossas pranchas, já tudo certinho, para a gente depois começar a modelar. Fazendo dessa forma, pessoal, o que é legal? Por exemplo, ó, eu tenho aqui a planta do primeiro andar. Quando eu vir aqui na minha planta, eu vou vir aqui com a parede e já vou desenhar, por exemplo, uma parede em cima dessa linha. Automaticamente, quando eu colocar esta parede aqui, quando eu clicar, por exemplo, em um corte, o Revit ele já vai cortar a minha parede e mostrar realmente o meu projeto cortado. Olha que legal! Quando eu colocar, por exemplo, em uma elevação, o Revit já vai mostrar o projeto de frente mesmo, ou de lado, nas laterais, realmente a edificação erguida. Por isso que é importante você então trazer aqui os arquivos de AutoCAD dessa forma como eu comentei, tá bom? Pessoal, muito obrigado então, aguardo vocês aí, ó, firmes e fortes na sequência aqui do nosso curso BIM, o nosso curso de Revit, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e então aí até a nossa próxima videoaula. Grande abraço, pessoal!